Boa noite, Praguedo! Hoje, sexta-feira santa, estamos aqui. Eu, professor William, de Química, e o nosso querido cabelos dourados, Anchieta aí, platinado, colocou a camisa nova, veio bonito hoje aí para detonar com a sua matemática maluca aí, né, Anchieta? Não é Vamos lá maluca não, então. Fabiano, é a matemática só. Chama aí os amigos que começa mais uma aula dos mestres dos concursos militares, hoje trabalhando com música. Eu sei tocar um horror só, né, Anchieta? Música não sei nada, mas dizem, né, só carregar o violão chama a atenção, então Só vamos barulho lá. ruim. Tá rimando hoje, hein? Vamos lá. Então, vamos Tu tá iniciar hoje inteligente com o hoje. nosso amigo Anchieta aí, com as suas explanações aí sobre a matemática e a música. Eu fiz um desafio para ele, quero ver ele relacionar a matemática e a música. Vamos lá então, Fabiano. Tá Solta aí, contigo Fabiano. já. Tá, tem que aparecer aí minha telinha. Tá com minha telinha aí? Aí, Ok, ó. apareceu. Olá, galerinha, tudo bom? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos então começar a nossa aula aqui com a nossa aula hoje é música, né? O Fabiano me coloca essas enrascadas e aí a gente tem que se virar para arrumar questões que tratem de música. Então, eu consegui aqui várias questões, inclusive, eu até fiquei surpreso que tem muita coisa legal sobre música que tem caído nos concursos, né? Eu pensei até em montar as questões, mas depois eu comecei a procurar e vi que tem muita coisa legal. Então, a primeira questão, essa daqui, ela caiu no Enem 2009, né? É uma questão bem tranquila, mas para quem não entende de música, de repente tem alguma dificuldade para entender a questão. Eu vou fazer alguns comentários e aí eu apresento como é que deveria ser resolvida e vocês vão ver que ela é bem simples, tá? Ele explica um pouquinho aqui sobre a música e é bem interessante. Então vamos lá. A música e a matemática se encontram na representação dos tempos das notas musicais conforme a figura é a seguinte. Bom, quem conhece um pouquinho de música sabe que tem ali uma partitura, aquela coisa toda, e aí se faz alguns desenhos, né? E cada desenho daquele lá, ele é um tempo, né? E também é uma nota, né? Dó, ré, mi, fá, sol, e um tempo tal. Então, a semibreve, ele diz que tem o tempo 1. A mínima tem tempo metade, ou seja, para gerar o mesmo tempo de uma semibreve, eu preciso de duas mínimas. Então, duas mínimas vai dar 2 vezes meio, então a gente vai ter 1. Então, é o mesmo tempo, então precisa de duas. A semínima é 1/4. Para ter o mesmo tempo de uma semibreve, eu tenho que pegar 1/4 e multiplicar por 4, aí eu vou ter 1. Então, eu tenho que pegar 4 dessa daqui para poder gerar o mesmo tempo de uma daquela ali. Pois bem, e assim vai até a semifusa, que é essa última aqui, 1,64. Agora imagina, no mesmo tempo de uma semibreve, o cara toca 64 semifusas. Haja dedo para tocar isso aqui, né? Mas vamos lá. Um compasso, aí começam as explicações aqui. É uma unidade musical composta por determinada quantidade de notas musicais em que a soma das durações das notas coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Pô, não entendi nada. Aí eu fiz, Fabiano, um desenho aqui, né? Achei um desenho, uma figurinha, para a gente poder entender o que é um compasso. Bom, isso é uma partitura, né? A partitura ela tem algumas linhas, e nessas linhas a gente coloca as notas, por exemplo. A gente pode colocar uma notinha aqui assim, eu acho que muita gente já viu essa notinha aqui, né? Assim, né? Tipo isso aqui, assim, ó. Bem bonitinho, né? E aí o que acontece? O que é o compasso? O compasso é esse espaço aqui, ó. Nesse espaço aqui a gente coloca tantas notas quantas a gente precisa somar para dar esse número aqui, que é o compasso. No caso aqui eu tenho um compasso de 3/4. Significa que se eu colocar aqui 1, vai passar. Eu não posso colocar uma semibreve aqui, porque é maior do que 3/4, não cabe aqui. Mas eu posso colocar, por exemplo, para dar aqui, ó, meio, eu posso colocar aqui uma desse tipo aqui, meio, e aí para 3/4 eu ainda preciso de 1/4, eu posso colocar uma outra dessa aqui. Pronto. Essas duas aqui, ó, deram então 3/4, porque se eu pegar meio mais 1/4, que é o que vale essa daqui, em tempo, e essa daqui, eu vou conseguir então 4 dividido por 2 vai dar 2, mais 1, vezes 1, mais 1,
vai dar 3/4, e é isso que ele está falando ali. Tem que colocar notas cuja soma no final tem que dar o número que está aqui no compasso, né? Indicando aí a ideia do compasso, tempo D. Por exemplo, se a fórmula do compasso for meio, ou seja, se a fórmula do compasso for 1/2, a gente poderia colocar 2 semínimas. Então, 2 semínimas seria isso aqui, ó, 1/4 mais 1/4, ou seja, onde a gente puder colocar e gerar uma música bonita, né? Porque aí vem a coisa de ficar bonito também, né? Então, esse aqui, ó, 1/4 mais 1/4 vai dar meio, é a indicação aqui do nosso compasso. Essa é a ideia, tá? Ou a gente poderia colocar 4 colcheias. Então, 4 colcheias seriam dessa aqui. Bom, não vou desenhar 4 colcheias aqui, porque tem esse tracinho bonitinho ali, né? Vai descer aqui, vem aqui. Seriam 4 bichinhos dessa aqui, ó. Então, se eu colocar 4 dessa aqui, vai dar meio, se somar os 4. Aí ele continua. Um trecho musical... Oi, tá dando interferência. Fabiano. Sendo possível a combinação de diferentes figuras. Um trecho musical de 8 compassos. 8 compassos são 8 espaços desse. Então, um trecho musical de 8 compassos, que tenha 3/4 aqui como fórmula, poderia ser preenchido como? Aí, pessoal, o que a gente faz? A gente imagina que tem 3/4 aqui, 3/4 aqui, e são 8 desses. Então, para resolver esse problema, eu tenho que pegar 3/4 e multiplicar por 8. Se a gente fizer esse cálculo, a gente vai dividir aqui, vai descobrir 2, e o resultado vai dar 6. O que acontece? A alternativa que eu tenho que marcar aqui, A, B, C, D ou E, é aquela que tem que dar 6 na soma de todas essas frações. Aí você fala, tá, mas como é que eu vou resolver isso? A gente vai pegar a letra A e vai ler 24 fusas. Ora, 24 fusas são 24 vezes a fração de uma fusa. A fusa tem fração 1/32. Então, eu vou pegar 24 e multiplicar por 1 sobre 32. Se der 6, é a resposta. Se não der 6, pula para a próxima. No caso aqui, se a gente simplificar, por 8 aqui vai dar 3, e por 8 aqui vai dar 4. E o total aqui deu 3/4. E 3/4 não é 6. Então, essa daqui não é a solução. Então, a gente vai para D. Na B, ele fala em 3 semínimas. 3 vezes uma semínima aqui, cadê? Aqui é 1/4 ela, ó. A gente vai ter que usar 3 vezes 1/4. E isso vai dar 3/4. E 3/4 não é 6. Então, essa aqui também não é solução. Então, tu percebe que a questão ela não é difícil. 8 é semínima. A semínima ela tem 1/4. Então, multiplica por 1/4 aqui, ó. Então, a gente vai agora dividir. Vai dar 2. Então, o resultado aqui é 2, mas 2 ainda não é 6. Então, não é essa a solução. A gente vai para a letra D. Na D, ele fala em... Deixa eu pegar aqui, D. Na D, ele fala em 24 colcheias. Então, vamos lá. 24 vezes a fração da colcheia. A colcheia é 1/8. Então, 24 vezes 1/8. Mais 12 semínimas. Então, 12 vezes a fração semínima. Cadê semínima? 1/4. 1/4. E aí, aqui a gente divide 24 por 8 dá 3. 12 por 4 também dá 3. 3 mais 3 dá 6. E 6 bate com o que ele deu lá em cima. Logo, a nossa solução é 6, letra D. Pessoal, então é isso, tá? Na música, essas figurinhas, elas vão ser divididas por 2 o tempo todo. Isso é uma progressão geométrica, Fabiano. Aquilo que eu falei para você da progressão geométrica, 1 meio, 1/4, 1/8, 16avos, e por aí vai. Mas é uma questão bem legal, né? E não é difícil. Na verdade, o que eu acho que toca horror na questão é esse conhecimento da música que a maioria não tem. Muito. Anchieta ficou doidão ali, calculando de cá e de lá e para cá. Mas é isso aí, Anchieta. Muito legal isso legal, aí. Né? Agora nós vamos escutar uma música aí do nosso amigo William. Solta o som aí, Fabiano. Ó. Aí, ó. Luan Santana.
Sexta-feira, feriado. Professor Anchieta de roupa nova, né? Não é nova não, cara. Isso aqui é do tempo... Olha, tem uns 3 anos já. O que o senhor prefere, professor Anchieta? Um rock and roll ou um sertanejo? Um rock and roll. Então bota um rock and roll para nós aí, então, Fabiano. Não. O Anchieta é funkeiro. O Anchieta é funkeiro. Não, é funkeiro? Não. Ele adora dançar aquele... Como é que é? Anitta? Não, nem conheço a Anitta. Então, muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. Vamos falar um pouquinho de química agora e ver se a gente, na verdade, vamos ver se a gente consegue tirar a química de dentro da música, né? Porque agora, depois dessa explicação do professor Anchieta, eu não sei se eu não sei nada de música ou se eu não sei nada de matemática, porque eu não entendi bolhufas de nada. Né? Então, vamos conversar um pouquinho de química aí. Peguei 2 músicas aí, um clássico do rock gaúcho, né? Do Rafael Malenotti. Se puder colocar para nós aí, Fabiano, para ver se o pessoal conhece. Ó. E aí, professor Anchieta, melhorou? Tô tentando reconhecer aqui, eu acho que eu não conheço eles. Ó, Mas a dança é interessante. Como é que dança? Bom, hein, Fabiano? Cabelo aí, Anchieta, quanto tinha, Hein, Fabiano, já que aqui a gente é bem democrático, vamos ouvir um sertanejo também, né? Para agradar nosso público. Nós temos um sertanejo também, né? Tem também, tem um modão também aí pra galera. Vamos colocar o nosso... Lua Santana. Nosso amiguinho Vesgo. O Gasguito me desafiou semana passada na live aqui, né? Achou que era meio complicado da gente achar química em música, mas dá para achar. Ó. Aí, Anchieta, recadinho aí, Anchieta. Olha assim, ó. Ulisses. Vou projetar a tela aqui, Fabiano. Vamos ver o que tem de química aí nessas 2 músicas. Acústicos e Valvulados e Luan Santana, né? No trecho do Acústicos e Valvulados ali, ele fala: esse remédio jamais vai curar, esse remédio eu conheço é aspirina. Isso só faz com que a cabeça descanse em paz, enquanto a confusão contamina. E aí, gente, aspirina, alguém já tomou aspirina aí para alguma coisa? Dor de cabeça, febre, né? O que é essa aspirina aí que ele canta na música, né? Que resolve só o problema da dor de cabeça dele. E o Luan Santana, ele fala, né, no trecho da música que ele canta ali, que ele interpreta: meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado nessa louca adrenalina que me faz arrepiar. Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia. Vem me amar. Professor Anchieta não vai ficar apaixonado aí, professor Anchieta, hein? Então, adrenalina, que estrutura é essa, né? Que molécula é essa? Por que ele está dizendo que a adrenalina está louca no organismo dele, no corpo dele ali, né? Então, vamos entender um pouquinho mais do que são essas 2 moléculas. Eu coloquei aí para vocês, né? A aspirina, ou alguns também conhecem como AS. Quem nunca tomou um AS, já tomou AS, professor Anchieta? Olha, já tomei, mas eu nem lembro, faz tanto tempo. Eu já tomei. Então, o AS, ou a aspirina, tem como princípio ativo o ácido acetilsalicílico, né? Que eu coloquei a estrutura aqui na tela para vocês, tá? Vou só pegar um pointer aqui para ficar mais fácil da gente ir acompanhando na apresentação. O que acontece? Essa aqui eu tenho a estrutura, né, a fórmula estrutural dessa molécula, né, do ácido acetilsalicílico, e aqui embaixo eu tenho a fórmula molecular, tá? C9H8O4.
o princípio ativo, né, que é a substância que de fato, né, ela exerce o efeito farmacológico no organismo, ela tem essa estrutura orgânica aqui. Já a adrenalina, né, ela é um hormônio que é liberado pelas glândulas suprarrenais, né, ficam ali em cima dos rins, né, e tem como função ali, né, atuar sobre o sistema cardiovascular quando a gente está sob fortes emoções, né? Então, o pessoal, quando vai fazer uma prova de vestibular, vai fazer uma seleção de concurso militar, né, vai fazer uma seleção para entrar em alguma escola importante, o que acontece? Antes de entrar na prova, o cara tá ali no portão, nervoso, a mão começa a suar, o coração começa a bater mais forte, né? Então, isso são todos os efeitos causados por essa estrutura que eu coloquei aqui para vocês da adrenalina que o Luan Santana canta ali na música dele, né? A fórmula molecular... Peraí. Mas eu sinto isso quando eu vejo a Anchieta da aula. Exatamente, é emocionante ver o professor Anchieta dar aula de matemática, né? O que acontece, então, aí? Esses são os efeitos da adrenalina no nosso organismo, tá? E a molécula que faz com que tudo isso aconteça no nosso organismo é a adrenalina e possui essa fórmula estrutural que eu coloquei aqui para vocês, tá? A fórmula molecular dela é C9H13NO3. Aqui eu quero pontuar a primeira coisa, a gente diferenciar a fórmula estrutural de fórmula molecular, tá? Gente, a fórmula estrutural, ela vai nos dar toda a ideia da conectividade dos átomos na estrutura. Já a fórmula molecular, tá? Ela vai me dizer apenas quantos átomos de cada elemento eu tenho na minha fórmula, na minha fórmula estrutural. Então, aí, para o pessoal que vai fazer prova da SpaceX, né? Então, a primeira dica é tomar muito cuidado com as questões de verdadeiro ou falso. Aí, o conceito de fórmula molecular, o conceito de fórmula estrutural, que eles podem trocar alguma coisa aí, tá? A fórmula molecular, ela não nos dá informação a respeito da conectividade dos átomos, tá? Dos elementos daquela estrutura. Ela só vai nos dar a informação do número de átomos, né? De quantos átomos eu tenho ali de cada elemento da minha molécula. Então, como a gente pode observar aqui na estrutura do ácido acetilsalicílico da aspirina, eu tenho 9 carbonos, 8 hidrogênios e 4 oxigênios, né? Que a gente pode identificar aí, ó, 6 átomos de carbono aqui no meu aromático, né? Mais 3 aqui, 2 na carbonila, né? E muita atenção que aqui na ponta eu tenho uma metila mais 9 átomos de carbono. Aqui na fórmula estrutural da adrenalina, né, eu vou ter também 9 átomos de carbono. 6 aqui no meu aromático, mais os 3 aqui fora da cadeia aromática. Tá, beleza? Então, nesse primeiro momento aí, eu só queria apresentar essas duas estruturas para vocês e, na sequência, a gente vai ampliar um pouquinho mais a análise estrutural dessas duas moléculas. Fabiano, é contigo. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho agora das nossas figuras de linguagem. Nós estamos falando de música, né? E dentro dessa linguagem poética que a gente utiliza na música, nós podemos usar várias figuras de linguagem aí. Vamos lá, então. A minha primeira figura de linguagem que eu quero trazer para vocês é uma onomatopeia. Bum! Tic-tac! Onde eu estou imitando esses sons, esse som natural aí, os bichos, o ribombar, né, Anchieta? O ribombar dos trovões, o coachar dos sapos, o cri-cri dos grilos, o miau do gato. Então, tudo isso aí a gente chama de onomatopeia. Porém, eu tenho outra também que a gente chama de aliteração, uma brincadeira que a gente faz, né, William? O rato roeu a roupa do rei de Roma, olha o R. Então, essa aí, o Pedro Pedreiro Penseiro esperando o trem. Olha a repetição. A literação a gente chama nessa repetição, né, desses fonemas no início, no interior de palavras, tá? Outra
vamos dizer assim, figura de linguagem bastante utilizada também nas músicas é elipse. Aí a omissão de alguns termos, eu posso dizer assim, na mesa, garrafas vazias. Na mesa, garrafas vazias. Havia, tinha, existia, eu estou omitindo o verbo. Porém, eu tenho uma outra figura de linguagem que eu chamo deseugma. Eu digo assim, ó, eu prefiro churrasco, o Anchieta, lasanha. Não é, Anchieta? O que acontece? Eu estou usando primeiro o verbo preferir, depois eu estou omitindo. Então, aí que funciona o zeugma, diferente da elipse. Primeiro eu falo, depois eu omito, tá? Outra figura de linguagem bem importante é o pleonasmo. E rir, meu riso, e derramar meu pranto. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Olha o sal, sal, sal. Então, é a ideia de repetição do mesmo termo. O Anchieta bonito, lindo, maravilhoso. Aí eu estou repetindo aí a mesma ideia de termos aí, ó, parecidos, só que eu estou fazendo aqui uma gradação, estou aumentando. Né, Anchieta? Legal, né? Isso é uma ironia, Fabiano? É ironia também, ou é pleonasmo? Muito bom. Tá mais com cara de ironia isso aí, hein? Outra figura de linguagem, ironia. Eu tô achando, não é pleonasmo, é ironia. Assim, ó, o Anchieta é um Jane Gianecchini aí. Então eu tenho esse tipo. Eu queria chegar aqui. Anáfora. É a repetição de termos no início de cada verso ou frase. Olha só. O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. E depois que o Anchieta explicar a sua questão, eu vou voltar aqui com a musiquinha aqui do nosso Legião Urbana para nós discutirmos essa figura aqui. Ok, Anchieta? Está contigo de novo aí a próxima questão aí. Feito, então. Solta ela. Tá aí ela. Bom, Fabiano, eu acho que a literação são essas palavras que o William usa, cara. Ácido acetil salicílico. Como é? Acetil salicílico. Salicílico. Cara, como é que fala isso? Isso para mim é a literação. O rato roeu a roupa do rei. Cara, é pior. Isso aqui é pior. A gente tem uma linguagem própria, professor. Então, que negócio complicado. Isso, para mim, é uma aliteração, cara. Tem que usar o teu exemplo. Essa frase aí dele, essa palavra aí. Pode ser, mas vamos lá. Vamos para o meu probleminha aqui. Em uma tribo indígena, o pajé conversava... Aí, é de música também, né? A gente pensa que não tem nada a ver, mas é bem interessante. Em uma tribo indígena, o pajé conversava com seu totem por meio de um alfabeto musical, Fabiano. Tal alfabeto era formado por batidas feitas em 5 tambores de diferentes sons e tamanho. Aí eu trouxe uma figurinha aqui para a gente poder perceber alguns tambores, né? Modelo. Né? Porque, naturalmente, quando a gente vê, fica mais simples, né? Tamanhos diferentes. Aí eu vou usar uma onomatopeia, Fabiana, aqui, ó. Então, a gente vai pegar 5 tambores de tamanhos diferentes. Vamos pegar esse aqui, ó. Chamar ele de A. Porque na matemática, Fabiano, o som... tipo assim, vamos imaginar que esse tambor ele faça um som tipo assim, tum, tum, tum. Só que na matemática eu não tenho interesse no som, eu tenho interesse no tipo. E o tipo, matematicamente, eu chamo de X, Y, Z, W, K, L, M. E nesse caso aqui eu vou chamar de A. Então, esse tambor aqui, esse primeiro aqui, esse aqui que está em cima, ele tem um som A, que pode ser na onomatopeia o som tum, 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 que não me interessa muito o som, e sim o símbolo matemático aqui. Aí esse outro tambor aqui, vamos pegar um deles, eu vou chamar ele de B. Esse outro aqui, eu vou chamar ele de C. Então, imagina o segundo, sei lá, um barulho. E aí, por aí vai. Esse outro aqui, D, e vamos chamar esse aqui de E. Então, esse pajé, dessa tribo aí, indígena, ele tinha 5 tambores diferentes, tamanhos diferentes, com sons diferentes, que na matemática, para mim, são pessoas diferentes. Então, eu tenho um A, um B, um C, um D e um E. Esses são os 5 tambores, com os 5 sons, que não me interessam muito, mas eu traduzo isso como símbolos de matemática. Se cada letra era formada por 3 batidas, então tu imagina,
O cara bate 3 vezes, pá, 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 e gera um som, sendo cada uma de um tambor diferente. Ou seja, ele vai pegar 3 tambores e gerar um som. Tipo, ele pega o A, que é um tum, 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 no caso um tum, aí junta com um B, que no caso é um tá, e junta com um C, que é um pá. Aí vai gerar o som tum, tapá, tipo assim. Se ele trocar a ordem desses tambores, colocar B, A, C, ele vai fazer um outro som do tipo tatum-pá, tatum-pá, tatum-pá. Então, quando ele muda a ordem... E vira uma escola de samba. Sim, aí é que... Volta, Anchieta. Caiu o professor Anchieta, foi muita bateção lá naqueles tambores dele. Ele bateu muito lá, chegou a derrubar tudo lá. Volta, Anchieta, baixa. Olha para vocês. A ordem dos tambores muda a palavra ou o som que está sendo emitido, a ordem dos tambores. Então, a ordem é muito importante. Mas como ele toma 3 tambores, sempre 3 tambores, a pergunta que ele faz é: quantas palavras ele consegue formar usando 5 tambores? Quantas palavras ele consegue formar? Aí tem um cálculo muito simples em matemática, que é assim. Se ele vai tomar 3 tambores, então vamos imaginar que esse é o primeiro tambor que ele pegou, esse aqui é o segundo e esse aqui é o terceiro. A ordem dos tambores é importante para o cálculo. Por que a ordem é importante? Porque se ele mudar a ordem dos tambores, emitem um som diferente, que no final é uma palavra diferente. Então, a ordem importa e são 3 tambores. E na matemática, o que acontece? Quantos tambores brigam por essa primeira posição? Ou quantos que eu tenho para escolher como primeiro tambor? Eu tenho 5. Depois que eu escolho um deles, eu vou escolher o segundo tambor. Quantos eu tenho depois que eu escolhi um para a primeira posição? Eu tenho 4. E depois que eu escolhi 2 tambores, eu vou escolher mais um. Eu tenho 3 para escolher um. Se eu multiplicar esses valores, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60, eu vou construir todas as frases possíveis com esses 3 tambores, letra E. Questãozinha fácil, né? Depois que se entende o que tem que fazer, faz até uma brincadeira. Então, ele consegue emitir 60 letrinhas, palavras diferentes. Cara, isso é mais do que o alfabeto nosso, que a gente só tem 26 letras. Então, ele consegue emitir números, letras, entendeu? O bom é que todo o alfabeto ainda sobra símbolo. O bom é que o exercício é de matemática, mas tem mais letra do que número. É verdade. Mais letra do que número, é normal. Então tá, bem legal, né? Seu William, continue com as suas ideias. Vamos lá, vamos abrir um pouquinho aquelas estruturas agora para a gente analisar de uma maneira mais técnica, né? Vamos entender estruturalmente essas duas estruturas. Então, só para a gente relembrar aí, o carbono lá no grupo 14 da tabela periódica, né? O carbono sendo o nosso ator principal da química orgânica, né? Tá lá no grupo 14 da tabela periódica, faz 4 ligações, né? Para completar o octeto. Essas 4 ligações, elas podem ser 4 ligações simples, duas ligações simples e uma ligação dupla, ou uma ligação tripla e uma ligação simples, né? Nessas 3 possibilidades, o carbono pode fechar aí o octeto dele, né? Quando esse carbono faz 4 ligações simples, a gente vai ter esse carbono hibridizado em sp3, né? A estrutura vai manter ali uma geometria tetraédrica com ângulos de ligação em torno de 109,5 graus. Já quando eu tenho uma ligação dupla no meu carbono fazendo uma ligação dupla, eu vou ter ele hibridizado em sp2. A geometria já vai se alterar para trigonal plana e o ângulo de ligação aí entre essas ligações será de 120 graus. E além disso, né, quando o carbono faz uma ligação tripla, aí, pelo menos uma ligação tripla, quer dizer, ele só pode fazer uma tripla, né? A hibridização dele vai ser linear, a hibridização vai ser sp, e como consequência, né, uma geometria linear num ângulo de 180 graus entre essas ligações,
tá beleza? Além disso, gente, a gente pode classificar esses átomos de carbono dentro das minhas cadeias carbônicas, tá? O que acontece? Eu posso ter carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Do que vai depender a minha classificação? Do número de carbonos que eu tenho ligados. Quando eu pego um carbono para analisar a classificação dele, eu tenho que analisar quantos carbonos eu tenho ligado nele. Então, se eu tenho um carbono ligado a apenas um átomo de carbono, que é o caso aqui dos que estão com a bolinha destacado com a bolinha vermelho, eu vou ter, né, um carbono de tipo primário. Já quando eu tenho aí um carbono ligado a outros 2 carbonos, que é o caso do quadrado verde, né, aqui eu vou ter um carbono classificado como secundário. Já quando eu tenho um carbono aí ligado a outros 3 carbonos, representado aqui pelo triângulo roxo, eu vou ter aí um carbono classificado como terciário. E por último aqui, né, a última possibilidade, a última classificação, sendo o carbono aí fazendo 4 ligações com outros carbonos, eu vou ter um carbono classificado como quaternário. Então, essas são as 3 possíveis classificações para os átomos de carbono dentro de uma cadeia carbônica, tá? Outra coisa que eu esqueci de comentar aqui na hibridização dos átomos de carbono, né, nas ligações do carbono, é que quando o carbono faz uma ligação simples, a gente chama essa ligação do tipo sigma, né? Uma ligação sigma é a interpenetração frontal de 2 orbitais, então, do tipo sigma. Já quando ele faz a ligação dupla, uma delas vai ser sigma e a outra vai ser uma ligação do tipo pi. E quando eu tenho aqui o meu carbono fazendo ligações triplas, né? Uma delas vai ser simples e 2 ligações dessa tripla vão ser do tipo pi. Então, esses conceitos aí, né, são importantes porque isso cai bastante em prova e a gente vai analisar essas coisas agora dentro daquelas 2 moléculas que a gente pegou lá das nossas músicas, lá do Lua Santana, né, e do rock and roll lá, do rock gaúcho, do Rafael Malenotti. Então, gente, olha só. Aqui na minha estrutura do ácido acetil salicílico, quantos carbonos primários, secundários, terciários, quaternários eu tenho? Né? Se vocês forem analisar, a gente vai ter carbono primário, carbonos que se ligam a apenas um carbono, aqui nessa carbonila, né? E aqui, nessa outra carbonila, também a gente considera 2 carbonos primários, porque esse carbono aqui da carbonila, ele está ligado a um oxigênio, né? Então, a gente considera que ele está ligado a um carbono só, que é esse aqui da ponta. A mesma coisa da ponta. Então, 2 carbonos primários, né? Aí vamos ter aí, dentro do aromático, os carbonos secundários, né? E muito cuidado aqui, pessoal, porque aqui a gente vai ter um carbono do tipo terciário. Esse carbono aqui do tipo terciário. E esse carbono aqui também vai ser secundário. Então, se a gente for contar, 3 carbonos primários, 5 carbonos secundários e 1 carbono terciário. Não temos carbonos quaternários nessa estrutura. Já a minha hibridização vai apontar aí para um carbono hibridizado sp3, que é apenas esse carbono aqui que está fazendo 3 ligações com hidrogênios. Não está aparecendo ali, mas ele faz, né? Tem 3 hidrogênios escondidos ali. E 8 carbonos hibridizados em sp2. Por quê? Todos esses 8 carbonos estão fazendo pelo menos uma ligação dupla, tá? E não temos tripla ligação nessa estrutura, então não temos aí carbonos hibridizados em sp3, em sp, perdão. Já aqui na estrutura da adrenalina, né, nós vamos ter 2 carbonos primários. Aonde estão eles? Um está aqui, né? E o outro é esse aqui, ó. Percebam que esse carbono ele está ligado a apenas um carbono, né? Então ele é considerado primário. Já os secundários aí vão estar dentro do aromático, né? Todos aqui dentro do aromático sendo secundários, né? E esse daqui também sendo um carbono secundário. Então, 6 carbonos secundários. Atenção para esse carbono aqui, que é considerado, né, classificado como carbono terciário, em função de estar ligado a 3 outros carbonos. Agora, pessoal, vamos analisar aqui as funções orgânicas que estão presentes dentro dessas estruturas.
quais funções orgânicas a gente tem aí, né, nessas que fazem parte dessas estruturas. Aqui no ácido acetilsalicílico, o próprio nome da substância já está me entregando, né, uma função orgânica, que é o ácido carboxílico. Opa, eu esqueci aqui de falar para vocês também da hibridização dos átomos de carbono aqui da molécula da adrenalina. Vamos lá. Aonde nós temos duplas, então, a gente vai ter carbonos sp2. Então, aqui dentro do aromático vão ter 6 carbonos hibridizados em sp2. Percebam que os demais, né, são todos carbonos hibridizados em sp3, que é o caso desse daqui e desse daqui. Então, fazendo 4 ligações simples, então, hibridização sp3. Voltando aqui agora para a questão das funções orgânicas, a gente pode observar aqui no ácido acetilsalicílico um ácido carboxílico, devido à presença da carboxila, né? A carboxila, quando eu tenho uma hidroxila ligado a uma carbonila. A carbonila, quando eu tenho o oxigênio ligado de dupla com carbono. A outra função orgânica que eu tenho presente aqui no ácido acetilsalicílico é a função éster, né? A função éster, aquela que dá aroma, dos aromas artificiais, né? Então, do aroma de banana, do aroma de maçã, o aroma artificial de uva, o aroma artificial de maçã verde. Então, essa função orgânica está presente também aqui no ácido acetilsalicílico. Tendo em vista que eu tenho uma carbonila, ligada a essa carbonila eu tenho um oxigênio, e a esse oxigênio eu tenho ligado a ele um fragmento carbônico, né? Isso caracteriza a minha função éster, tá? Passando aqui para adrenalina, pessoal. Nitrogênio ligado a carbono sp3, né? Caracteriza o quê? Caracteriza a função amina, né? Nesse caso aqui, uma amina do tipo secundária, em função dela ter 2 carbonos ligados ao nitrogênio. Outra função que eu tenho aqui, pessoal, álcool e fenol. Aonde está o álcool e aonde está o fenol, né? Eu tenho aqui uma hidroxila ligada a um carbono sp3 e eu tenho aqui 2 hidroxilas ligadas a carbono aromático, né? Então, hidroxila ligado a carbono saturado ou hidroxila ligado a carbono hibridizado sp3 caracteriza a função álcool, né? Já quando eu tenho a minha hidroxila ligado a anel aromático, eu vou ter a função fenol. Então, duas funções fenóis aí na estrutura da adrenalina. E aqui, um destaque para vocês, né? Não confundir, cuidado com o enol, quando eu tenho a minha hidroxila ligado a um carbono hibridizado sp2. Percebam, aqui eu tenho a hidroxila, no fenol eu tenho a hidroxila ligada a um carbono sp2, só que esse carbono sp2 ele faz parte de um sistema aromático, do benzeno, né? Nesse caso, a gente tem uma função fenol. Agora, quando essa hidroxila ela vem ligada a um carbono sp2 que não faz parte do sistema aromático, eu vou ter a função enol. Tá beleza, pessoal? Então, uma análise, né, estrutural aí dessas duas moléculas para vocês aí relembrarem um pouquinho de classificação dos átomos de carbono na cadeia carbônica, né? A hibridização e um pouquinho de funções orgânicas. E aí, agora, para finalizar, né, a gente vai conversar sobre o que mais poderia ser cobrado nessas duas moléculas aí, né? Que outras coisas poderiam ser cobradas, e vamos ver 2 exemplos aí de questões que andaram caindo em prova nos últimos anos. É contigo, Fabiano. Vamos lá, então. Agora nós vamos curtir aí uma música legal. Bota a música, bota a música. Ó, Enxeta, ó. Hoje é feriado, né? Amor! Musiquinha. Só amor! Essa é boa, essa música é legal. Bonita música.
Aqui, ó. Ah, todo mundo. Essa fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente. Alguém vai sair apaixonado daqui hoje. É, Fabiano tá procurando aí. É dor de pelúcia, Fabiano. Sem doer. Tudo isso aí é para mostrar que são anáforas, tá? Anáfora é aquela repetição, tá? De termos no início de cada verso. Olha só. Outra situação que eu tenho aqui, ó, que depois nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Porra, se eu tenho uma ferida, não vai doer e eu não vou sentir? Olha só, Enxeta, tu concorda com isso? Isso aí também são figuras de linguagem. A próxima que eu tenho, a minha antítese. Antítese são palavras contrárias. Isso aí a gente vai ver em vários tipos de música. Aí nessa música Monte Castelo, também do Legião, ele vai também utilizar essa situação aí de palavras com sentido contrários. Olha só, som com silêncio, tristeza com felicidade, acordar com adormecer, vida e morte. Então, a gente chama isso de antítese, que são palavras contrárias. Mas eu também tenho o paradoxo. Aqui que está amor, tá? É dor que desatina sem... ela é uma dor que desatina sem doer. Isso aqui é um paradoxo. São, vamos dizer assim, ideias aparentemente absurdas, resultante de uma união de ideias contrárias. Se ela é uma dor que desatina, como é que ela não vai doer? Então, as figuras de linguagem trabalham com isso, é uma linguagem poética. Outro é o eufemismo. Ele partiu dessa para uma melhor. Ele descansou. Ele foi para a terra dos pés junto. Tudo isso aí é para dizer que ele o quê? Que ele morreu. Né, Anchieta? Imagina tu chegar em casa e a tua esposa dizer assim, amor, eu peguei o seu carro e fiz uma obra abstrata, realista, modernista. Aí tu vai pensar o quê? Bateu. Vamos... É bom não pensar nada, né, Fabiano? Que aí tu não sofre. E a hipérbole? O William é dono de dizer assim, poxa, tô morrendo de fome. Geralmente. Tá? Com frequência. Ele tá exagerando. Tô morrendo de sono. Olha aí, ó. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Olha o Raulzito aí, ó. Pô, quem é que nasceu há 10 mil anos atrás? É um exagero, né? Então, a hipérbole. Outra que eu gosto de trabalhar bastante é a prosopopeia, ou personificação. Imagina dizer assim, Anchieta, a piscina gritou quando as crianças pularam. A piscina grita? Não. Eu estou dando sentimentos humanos a quem não tem. Uhum. Outro diz assim, a lua dançou entre as estrelas. Chique, hein? Mas não é isso aí que acontece. Isso aí a gente vai chamar de prosopopeia. Antonomásia. Quando a gente utiliza-se de apelidos, tá? O príncipe dos poetas, nosso Olavo Bilac, a rainha dos baixinhos, hein, William? Não é a minha califa, viu? Não é a minha califa. É a Xuxa. O presidente dos pobres, Getúlio Vargas, e assim vai. Então, são nomes que se adotam, tá? Apelidos para certas personalidades, tá? E depois eu vou trabalhar com outra ainda, que é a metáfora. A metáfora é a que mais tem em música, mas eu vou deixar depois. Primeiro vamos deixar o nosso amigo Anchieta falar um pouquinho mais da sua última intervenção aí. Sim. Vamos ver qual é que vai ser o instrumento agora que ele vai utilizar. Agora eu vou falar sobre a medida do som, né? Porque ele tem uma medida, e é o decibel, né? Decibéis, no caso, decibéis. Então, a unidade de medida do som é o bel. Na verdade, a gente fala o deci
porque o deci é um prefixo que significa a 10ª parte de. Assim como o mili é a 1000ª parte de. Então, quando a gente fala milímetro, a gente pensa em metro, e o mili significa a 1000ª parte do metro, ou seja, pegar o metro e dividir em 1000 partes. E o deci é a 10ª parte, né? Assim como o centi é um prefixo também que significa a 100ª parte. Então, o bel é a unidade de medida do som, e na prática costuma-se utilizar o decibel, que corresponde a 1/10 do bel. Então, todo mundo tem noção disso, a gente ouve falar muito, né? Então, as medidas em bel constituem uma escala de progressão aritmética. Então, quando a gente fala no bel, a gente pensa numa escala aritmética, de razão 1. Mas a intensidade do som cresce, segundo uma progressão geométrica. Quando o som na escala bel cresce 1 unidade, a intensidade dele aumenta 10 vezes, porque trabalha com a ideia de área. A sonoridade medida em decibéis de uma determinada banda de rock é de 90 decibéis. Ao passo que, quando a gente conversa, a gente está falando a 60 decibéis. Então, uma banda de rock está tocando ali a 90 e a gente falando está a 60. Aí vem a perguntinha. Assim sendo, quantas vezes a intensidade do som em watts por metro quadrado da banda de rock é maior que a intensidade do som de uma conversação normal? Então, olha só. Primeiro, a gente tem que pensar no bel, porque ele disse lá em cima que a unidade bel trabalha em PA, de 1 em 1. Então, por exemplo, se eu tenho 1 bel... eu vou colocar uma tabelinha aqui, peraí, não vou riscar aqui, que eu peguei aqui uma tabelinha só por curiosidade, né? Uma motocicleta, por exemplo, está a 80 decibéis, só para dar uma ideia, né? Uma cachoeira, 120 decibéis, né? Então, quer ver? Um avião, né? A 130 decibéis, né? Então, só para ter uma noção, na rua, 70 decibéis. Né? Uma conversação, então, 60 decibéis. Mas vamos lá. 60 decibéis são 60 decibéis. Né? Seria isso aqui. E ele disse que o bel é a unidade que a gente analisa. Então, 60 decibéis, na verdade, se a gente dividir por 10, vai dar 6 bel. E o 90 decibéis, se a gente dividir por 10, a gente vai transformar em bel, 9 bel. Então, o que acontece? Para cada 1 bel de mudança, 1 bel, vou colocar aqui bel, 1 bel, 2 bel, béis, né? Decibéis, 2 béis, 3 béis, e por aí vai. A intensidade do som, chamada de intensidade, ela vai mudar de 10 em 10. Se 1 bel tem 10, aí ele fala aqui, ó, a outra vai ter 10 vezes 10, 100. A outra vai ter 10 vezes 10 vezes 10, 1000 de intensidade, a partir da unidade. Então, 1 bel tem intensidade 10, o 2 bel tem 100, intensidade 100, 10 vezes mais, né? E por aí vai. Aí a pergunta dele é, na banda de rock é maior quantas vezes? A diferença aqui são de 3 béis, né? Então, a gente tem 3 béis. Então, 1, 2, 3, por coincidência, né? Então, a gente tem 10 aqui, 10 vezes 10 aqui, e aqui a gente tem 10 vezes 10 vezes 10, e isso vai dar 1000. Então, a diferença aqui é de 1000. 1000 a gente encontra aqui na letra D, que é a intensidade maior. Então, 1000 vezes mais intenso uma banda tocando a 90 decibéis do que uma conversa a 60 decibéis. Impressionante, né? 1000 vezes mais intenso o som de uma banda a 90 decibéis em relação a uma conversação nossa, 70 decibéis. Legal essa questão. Interessante, é fácil, não é difícil. Que loucura. Vamos lá, William, é com o senhor agora. Vamos lá, para finalizar, então, Fabiano, professor Anchieta, vamos ver de que maneira isso aparece em prova aí para a galerinha, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, uma questão de 2014 da SpaceX, onde eles dizem assim, ó, a aspirina foi um dos primeiros medicamentos sintéticos desenvolvido e ainda é um dos fármacos mais consumidos no mundo. Contém como princípio ativo
o fármaco acetilsalicílico, abreviadamente aqui chamado de AAS, né, um analgésico antipirético, de fórmula estrutural plana simplificada mostrada abaixo, né, que a gente já discutiu nos momentos anteriores. Aí olha a pergunta que ele faz aqui, ó. Considerando a fórmula estrutural, né, acima, a alternativa que apresenta corretamente a fórmula molecular, né, do composto e os grupos funcionais orgânicos presentes na estrutura. Essa é uma questão de nível extremamente fácil, que quem vai para uma prova de concurso de química não pode errar, né? Funções orgânicas e fórmula molecular. O que a gente teria que fazer aqui? Contar quantos átomos de carbono, quantos átomos de hidrogênio, quantos átomos de oxigênio a gente tem presente nessa molécula. A gente já viu, né, lá no primeiro momento da nossa aula, que a fórmula molecular C9H8O4. E aí, no segundo momento, a gente viu que no ácido acetilsalicílico a gente tem o quê? O ácido carboxílico, né? E a função éster. O gabarito aí da letra E, né? Então, percebam que é uma questão extremamente simples que não dá para errar. O que eles podiam cobrar além disso aqui como questão de prova aí, né? O que poderia vir? Classificação dos átomos de carbono na cadeia carbônica. Número de carbonos hibridizados sp3, sp2, sp. Número de ligações, né, do tipo sigma ou ligações do tipo pi, né? Reações envolvendo esterificação ou transesterificação. Haja visto que a gente tem éster na molécula e ácido carboxílico. Então, são algumas coisas que eles poderiam cobrar simplesmente dando essa molécula, né, e cobrar essas outras coisas, tá? E uma curiosidade, olha só, essa questão caiu em 2014. Aí, em 2015, os caras foram tão preguiçosos que eles fizeram exatamente a mesma questão, só que trocaram, né, a molécula. Em vez de dar lá o ácido acetilsalicílico, eles deram a estrutura do aspartame. Aspartame, né, a substância aí presente nesses adoçantes, esses zero cal, esse tipo de coisa, adoçante artificial, né? Então, percebam que é a mesma questão, ó. O composto denominado comercialmente por aspartame é comumente utilizado como adoçante artificial. Na sua versão enantiomérica, denominada SS-aspartamo, a nomenclatura oficial do aspartame, né, especificada aí pela IUPAC, é ácido, e aí o professor Anchieta vai me matar se eu ler todo esse nome, né? E sua estrutura química está abaixo. Tá? É uma aliteração. Olha só, 3-amino, 4-1-benzil, 2-metóxi, 2-oxoetil, amino, 4-oxobutanoico. Né? Bem tranquilinho. Dá para dar o nome dá para dar o nome do cachorro, professor Anchieta? Olha, ia ser uma complicação chamar esse cachorro. Exatamente. Benzil, vem cá. Então, pessoal, o que a gente ia ter que fazer aqui? Contar quantos átomos de carbono eu tenho, quantos átomos de hidrogênio eu tenho, né? Quantos átomos de oxigênio, nitrogênio, né? E descobrir aí as funções orgânicas presentes, né? Aqui, funções extremamente simples: ácido carboxílico, amina primária, aqui uma amida, né? E um éster. Então, se não me engano, o gabarito aí da letra C, tá beleza? Então, seria isso que eu teria para mostrar de química para vocês aí com o tema música. E passo a palavra para o professor Fabiano finalizar aí. Eu espero que com agora. Bota uma música boa aí, Fabiano, para nós. Chega de música apaixonada. Nós vamos trabalhar agora com as últimas 3 estruturas. Anchieta, comparação, Anchieta. Mas a matemática faz bem. Isso aí é uma ferramenta da matemática. Ó, a chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Estou comparando, não estou? Mas sim, eu estou usando a palavra como. O como está me dando a comparação. Mas eu poderia ter uma comparação no seguinte sentido também. Olha só. Olha só como é que eu vou usar aqui, ó. Voltando?
Sua boca é um cadeado. E meu corpo é uma fogueira. Ui, Chico Buarque de Holanda. Ele está trazendo, ele está fazendo uma comparação. A grande diferença, Anchieta, da metáfora para a comparação é a utilização da palavra como. A comparação utiliza a palavra como. E na metáfora ela fica subentendida. Olha só, eu vou dizer o seguinte. Vamos brincar aqui, ó. O leão é forte. Meu amigo Anchieta é forte. Tenho duas máximas, dois fatos. Mas eu posso dizer que o meu amigo Anchieta é forte como um leão. Isso aí está sendo uma comparação, porque eu estou usando como. Mas eu posso dizer, meu amigo Anchieta é um leão. Aí eu estou fazendo o quê? Estou dizendo uma metáfora. Estou fazendo uma comparação sem a palavra como. Mas eu também poderia dizer, meu amigo Anchieta é um gatinho. Estou fazendo uma metáfora. Hein, Fabiano? Então, olha só, olha o exemplo. Minha boca é um túmulo. Se o Fabiano aprontar, eu não conto. Não conta. E aí, não é uma metáfora? É uma comparação? O que é isso aí? Oh, isso aí é um perigo. Isso aí é um perigo. E agora nós vamos ver o último, a catacrese, que são palavras que a gente utiliza a partir de outras. Tipo assim, ó, a asa da xícara. Aquilo ali é uma asa. A gente fala, né? A asinha da xícara, né? Aquilo ali é uma asa? Não, mas eu não tenho outro nome para dar. O braço do sofá. O sofá tem braço? Diferente, não é? Outra coisa, a maçã do rosto. Isso aqui é a maçã? Não. O dente de alho. São coisas que... Cabeça de cebola. A orelha do livro, né, Anchieta? A orelha do livro. A orelha. Então, são coisas que não existem. Assim que eu não tenho uma nomenclatura própria, mas eu utilizo de outras nomenclaturas para utilizar essa linguagem poética. Legal, né? Bem bacana. As figuras de linguagem, eu trabalho com isso, e a música utiliza-se muito dela. Então, pessoal, estamos aí, ó, terminamos a nossa aula aí com os nossos mestres William, Anchieta. Deixe os seus recados aí nesta noite de 2 de abril, não é a 1º de abril, né? Mas é 2, para essa gurizada. É uma verdade. É o dia da verdade. Hoje é o dia da verdade. Tudo que a gente falou aqui é verdade. Se essa aula fosse ontem, dava para desconfiar. É verdade. Pode deixar aí seus recados para os nossos aluninhos queridos aí. Pode ir, Anchieta. Pessoal, boa Páscoa, um bom final de semana e apareçam aí, participem, como sempre, né? São nossos pedidos. E a gente sempre está buscando trazer boas questões e boas ideias para vocês. Continuem assistindo e tenham uma boa noite. Até a próxima. William. Então, pessoal, muito boa noite a todos, né? Obrigado por quem ficou aí acompanhando nós até agora. E uma feliz Páscoa para todos, um bom final de semana, se cuidem e a gente se encontra por aí no grupo, no Face, em algum lugar, estamos por aí, né? Sempre à disposição de vocês. Abração, tchau, tchau. Pessoal, esqueçam, amanhã tem uma aula comigo sobre estrutura de redação. O Anchieta apertou lá, caiu tudo, né, Anchieta? Não apertei. Cara, eu tenho que tirar o teclado de perto de mim. Não, tira esse teclado, porque esses dias ele apertou F5, tocou horror em tudo aqui, até eu caí da... Fechou toda a reunião. Pessoal, eu esqueço. Amanhã nós vamos fazer Amanhã eu irei fazer uma aula aí sobre estrutura de redação, tá? Às 18 horas aí, uma super aula aí para todo mundo aqui mesmo no canal do Facebook, tá? Venham, assistam às 18 horas, ok? Um beijo para vocês, uma feliz Páscoa e na próxima semana vamos trabalhar com filmes. Aí nós vamos ver aí quem é os loucos que vão vir falar aí. Então, um beijão aí dos mestres dos concursos.